Salmo 107, verso 28, 29 e 30. Todos acharam? Salmo 107, 28, verso 28, 29 e 30. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Repete assim: o Senhor me levará ao porto desejado. Mais uma vez, o Senhor me levará ao porto desejado. Senhor Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar através da tua palavra e que a tua palavra venha ser semente que venha germinar, crescer e frutificar. Pai querido, não permita, não deixa que Satanás, com as suas ações, venha querer impedir, atrapalhar ou até mesmo tirar o entendimento das pessoas naquilo que vai ser ministrado. Seja conosco nesta tarde, ó Pai. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Irmão, pode se assentar. Louvado seja Deus. Você pode também abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, capítulo 14, versículo 24, 25, 26 e 27. E abre o seu coração para a palavra de Deus nesta tarde. Nós vemos um relato dentro da palavra de Deus. Talvez você já leu, você já viu alguém pregar a respeito desta linda história, desse relato. Jesus, ele pede para os discípulos, ele dá uma ordem para os discípulos, para que entre dentro de um barco e para atravessar o mar, quer dizer, ir para uma outra banda daquele mar. E os discípulos, eles tinham visto muitos milagres. Eles tinham visto Jesus fazer coisas tremendas. Eles tinham visto Jesus alimentar uma grande multidão. E os discípulos obedecem e entram dentro daquele barco. Alguns daqueles discípulos, a Bíblia não diz assim, mas eu fico imaginando, eles poderiam até entre eles indagar um para o outro e dizer: por que o mestre não entrou dentro do barco? Ou por que o mestre não está junto conosco dentro desse barco? Ou por que ele ficou e pediu para que nós pudéssemos ir à frente? Jesus, ele tinha um costume de subir ao monte, orar, buscar a Deus, para depois descer do monte e pregar a palavra, falar do reino de Deus e realizar os milagres. E os discípulos entraram dentro daquele barco e foi-se embora remando. E quando chega lá no meio do mar, a Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do mar, um vento começou a soprar ao contrário. Repete comigo, fala assim: ao contrário. Eu não sei se você já andou em direção ao vento ao contrário. Eu já tive dentro de uma embarcação a remo. Fui pescar um certo dia com alguns amigos. E nós pegamos um vento ao contrário. Você rema e não sai do lugar. Aí chega ao ponto que vem um cansaço.
Chega ao ponto que vem um desânimo, mas você tem um objetivo, você tem o lugar para onde você está remando, para onde você deve ir. Se você parar de remar, aquele vento vai levar você de volta. Se você parar de remar, você não vai chegar no porto desejado, no lugar para onde você determinou que você deveria ir ou estar. E esses discípulos, a Bíblia não diz, mas talvez eles poderiam ter revezado. Algum deles poderia ter falado assim: fulano, rema um pouco porque eu estou cansado. Bertano, até agora você não fez nada, rema também. Mas eles chegaram a um ponto que eles estavam muito cansados. Sabe, isso nós trazemos para os nossos dias atuais. Tem momento que você rema e parece que você não sai do lugar. Tem momento que vem a fadiga, vem o cansaço. Não estou falando de um cansaço físico somente, mas falo também de um cansaço espiritual. Quantas pessoas que às vezes têm falado: meu Deus, eu tenho feito campanha, eu tenho orado, eu tenho feito propósitos, eu tenho buscado a Deus, parece que minha bênção não chega. Quanto mais eu oro, mais o mar fica revolto. Quanto mais eu busco, mais a tempestade parece que fica pior. E muitas das vezes, por servirmos a Deus, nós falamos: eu sou obediente, eu obedeço a palavra, eu obedeço a voz do meu Senhor, porque os discípulos, eles obedeceram. Nenhum deles chegaram para o mestre para poder dizer: nós não vamos entrar nesse barco sem o Senhor, ou nós não vamos fazer aquilo que o Senhor está mandando que nós vamos fazer. Não, eles entraram dentro do barco, eles remaram em direção ao outro lado daquele mar. Mas chegou o momento, o cansaço do dia, o cansaço de remar, a fadiga. E esses discípulos agora não era somente o cansaço, era o medo da tempestade. Eu gostaria, você que está aqui nessa tarde na igreja, imagina você, não só, mas talvez com algumas pessoas dentro de um barco a remo ou a vela. Imagina você lá no meio do mar, você olha para um lado, não vê terra, olha para o outro, não vê terra. Se você gritar, ninguém vai te ouvir. Imagina o vento assoprando ao contrário, ao ponto de rasgar as velas. Imagina você remando e o barco não sair do lugar. Então não era somente o cansaço, eles também começaram a sentir medo. Repete comigo: medo. Começaram a ter medo, meu amado. Então tem momento na nossa vida que não é só o cansaço, muitas das vezes o medo também, ele vem, muitas das vezes, para nos abater a fé. Os discípulos poderiam entre eles começar a dizer: nós estamos remando, não saímos do lugar. Esse barco vai afundar, esse barco vai quebrar, nós vamos morrer. O medo, o pavor começou a chegar ao coração desses homens. Eles poderiam dizer: onde está o mestre? Se Jesus estivesse aqui, nós iríamos atravessar essa tempestade sem mal nenhum acontecer. Se Jesus estivesse aqui, talvez esse vento não estaria soprando desse jeito. Talvez o mar não estaria revolto desse jeito, porque tem momento, meu amado, os discípulos, Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus estava na vida deles. Jesus estava na vida deles. Eu creio que o próprio Jesus estava testando a fé daqueles homens, testando a fé deles. Eles estavam com medo, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, eles não sabiam mais o que fazer. Quando eles pensavam que estava tudo acabado, no meio daquela tempestade,
lá vinha Jesus andando em direção ao barco. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, no teu momento de medo, no teu momento de pavor, no teu momento de exaustão, no teu momento de cansaço, sabe, aquele momento que parece eu estou remando e não estou saindo do lugar, aquele momento que dá vontade de parar, que dá vontade de desistir, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, e quando você pensa que está tudo acabado, até pensa que Jesus não está no barco com você, ou que você foi abandonado por ele, que a morte vai chegar até você, do nada Jesus ele aparece. Jesus ele veio andando sobre o mar no meio da tempestade. Ele não fez com que a tempestade, com que o vento parasse, ou que o mar se acalmasse, não, ele veio no meio da tempestade. No meio da tempestade você não está só. Esse é o exemplo que ele deixou através do relato dessa história, desta palavra. Você não está só. Talvez o teu melhor amigo te abandonou no meio da tempestade. Talvez aquela pessoa que você tanto confiava se abandonou no meio da tempestade. Talvez você se sente só, amedrontado, mas o Senhor nunca vai deixar de ir em direção do seu barco. Você não está só. O Senhor está junto com você. Você já imaginou? Quarta vigília é mais ou menos de 3 a 6 da manhã. Eles começaram a travessia do mar, era mais ou menos às 6 horas da noite. Entre 6 e 7 horas da noite eles começaram a atravessar aquele mar. Quando era mais ou menos entre 3 a 6 da manhã, foi a hora que eles estavam todos cansados, exaustos. Não era só o cansaço de remar, não era só o medo que chegou até eles. Eles estavam no meio da escuridão, meu amado. Você já pensou no meio do mar, de madrugada? Eles estavam no meio do mar, no meio da escuridão. Entre 3 a 6 da manhã lá estavam os discípulos cansados, exaustos, e eles apenas tinham chegado ao meio do mar. Eles remaram mais ou menos entre 9 a 10 horas. Você já imaginou você remando de 9 a 10 horas e o barco não saindo do lugar? Mas quando Jesus veio em direção daquele barco, eu creio que eles agora ficaram novamente animados. Alguém olhou e disse: olha, lá vem um vulto, lá vem um fantasma. E alguém disse: é Jesus que está vindo lá. Pedro, quando viu Jesus ao longe, andando no meio daquela tempestade, ele disse: mestre, se realmente é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus permitiu. Ele saiu de dentro daquele barco, começou a andar em cima das águas, começou a andar no meio da tempestade em direção a Cristo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não sentia a força do vento. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não sentia as águas do mar batendo no corpo dele. Enquanto ele olhava para Jesus, ele não teve medo, mas quando ele olhou para o mar, ele começou a afundar e começou a pedir misericórdia ao Senhor. E o Senhor tomou ele pelas mãos. Mas na realidade, não era para Pedro sair de dentro daquela embarcação. Na realidade foi o próprio Deus, o próprio Senhor que permitiu Pedro afundar naquelas águas. Hoje já existe uma idolatria muito grande. Pedro era um homem de Deus como eu sou, um servo de Deus como você é. No dia que Jesus vinha buscar a sua igreja, arrebatar a igreja, entre os mortos que morreram em Cristo,
Segundo a história, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque se achava indigno de morrer como o mestre morreu. Mas segundo a palavra de Deus, todo aquele que morre em Cristo, a alma dele vai para o paraíso. Exemplo, o ladrão da cruz, ele se converteu ali naquele momento, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje ainda tu estarás comigo no meu paraíso. Então o apóstolo Pedro, um homem de Deus, morreu crucificado, entregou a vida, em sacrifício. Ele morreu ali por amor a Cristo, se achando indigno de morrer crucificado, mas morreu. O corpo dele está sepultado até o dia de hoje. Os restos mortais dele ainda estão sobre a terra. E vai chegar o dia que ele vai ressuscitar com a igreja para subir para o céu com Cristo. Pedro não está sentado à direita de Deus. Pedro não está intercedendo por ninguém, porque é um servo como eu, como você. É uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo e espera o arrebatamento da igreja naquele grande dia. E hoje existe uma idolatria muito grande. Tem pessoas que dizem que o apóstolo Pedro, ele tem a chave do céu, a chave que abre a porta do céu. Outros dizem que é ele que manda a chuva na terra, para a terra. E nada disso é real, porque Pedro, o corpo dele está sepultado e a alma dele está no paraíso. E nós, se a gente for olhar esse relato, se Jesus permite Pedro andar sobre as ondas, se ele anda sobre aquelas águas, se ele anda no meio daquela tempestade, hoje a idolatria ia ser muito pior. Porque ele ia ser o santo que anda na tempestade, o santo que manda nos ventos, ia ser uma idolatria muito pior. Então o próprio Senhor permitiu que ele afundasse naquelas águas, porque só quem pode andar sobre as águas, só quem pode dar ordem para o vento para parar, só quem pode dar ordem para o mar acalmar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Pedro não mandou o vento parar, Pedro não mandou o mar acalmar, simplesmente afundou na tempestade. Porque o homem, se ele parar de olhar para Cristo, ele afunda em qualquer tempestade. Mas se ele continuar olhando para Cristo, pode ter certeza que ele vai vencer os obstáculos, a tempestade não vai ser nada e o nome do Senhor será glorificado na vida dele. Uma pessoa cansada, ela acaba ficando desanimada. Uma pessoa cansada, ela acaba ficando sem forças. Uma pessoa cansada, ela não consegue ir a lugar nenhum. Eles estavam cansados, estavam exaustos, estavam com medo. Era noite, não sabiam o que fazer. E Jesus chegou na hora certa. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está se sentindo cansado. Eu não sei se nessa tarde eu estou falando para alguém que está desanimado. Eu não sei se nessa tarde você acha que o teu barco vai quebrar, vai afundar e que essa tempestade que veio contra você vai te matar. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus, ele anda sobre o mar, ele vem no meio da tempestade somente para entrar no teu barco e te dar a vitória. E nesta tarde eu não sei qual é a tempestade que está assolando a tua vida. Eu não sei qual é o vento que está vindo contra você, mas nenhuma tempestade vem para ficar. Toda tempestade ela é passageira, mas Jesus é para sempre. Jesus é eterno, Jesus sempre estará do teu lado para te abençoar. Pode aplaudir o Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, quando ele vai na direção do teu barco, o Salmo 107 que nós lemos, no verso 29 e 30, ele faz cessar o quê? A tormenta. Tormenta é pior do que a tempestade. Não queira ver o mar em tormenta.
até navios de grande portes, navios cargueiros, ele vai para o fundo do mar, se ele entrar no meio de uma tormenta. E está dizendo aqui que ele é Deus, é um Deus tão forte que nem a tormenta pode com ele. Ele diz, olha, eu faço cessar a tormenta, eu faço acalmar as ondas, eu vou fazer você se alegrar, em vez de estar com medo, em vez de estar desesperado, em vez de estar sem direção, você olha, você vai se alegrar com a bonança, eu vou te levar ao porto desejado. Enquanto Jesus não tinha ido em direção ao barco, eles remaram e não saíram do lugar. Chegaram até a metade. Mas depois que Jesus entrou no barco, houve bonança e eles conseguiram chegar ao outro lado onde tinha sido determinado pelo Senhor. A tua rota, o teu caminho, quem está fazendo é Deus. Hoje talvez você não entende o porquê da prova, o porquê da luta, o porquê da adversidade, mas lá na frente você vai testemunhar a tua vitória, vai olhar para trás e vai dizer, olha, eu achava que o meu barco ia quebrar, eu achava que o meu barco ia afundar, eu achava que eu ia perecer, eu pensei que o cansaço, o desânimo ia acabar comigo, mas louvado seja Deus, em tudo eu sou vitorioso, porque eu nunca estive só, o Senhor sempre esteve do meu lado para me abençoar. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e decreta para ela, fala assim, o Senhor vai te levar ao porto desejado. Aleluia. O Senhor vai te levar ao porto desejado. Lepalabachoriandalabassuriandarábias. Sabe, meu amado, tem gente que acha que pastor não passa prova, não passa luta. Eu passo as minhas lutas, minhas provas, ainda tenho que carregar de vocês também. Porque eu tenho que orar pela minha e orar pela de vocês. E se cada um que está aqui nessa tarde, talvez pode ter alguém aqui que parece que a tua vida está legal, mas tem alguém que talvez que acha que a sua luta é a pior de todas. E talvez aquele que está sentado do teu lado, a luta dele é maior do que a sua, e muito maior. E você fica reclamando. Você acha que você está sozinho, você não está. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37, tem uma outra história, um outro relato. Nesse relato, Jesus estava dentro do barco. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava cansado, muito cansado. Ele foi lá, para o porão do barco, deitou e dormiu. E nisso que ele dormiu, uma grande tempestade se levanta. E ele estava indo para a cidade de Gadara. Alguns preletores, algum pregador diz que foi os demônios que levantaram aquela tempestade para que Jesus não chegasse em Gadara. Outros dizem que foi permissão de Deus para provar a fé dos discípulos. O que eu sei é que uma grande tempestade se levantou. E os discípulos começaram a tirar água com barco. Começaram a tirar água com barco. Com balde. Começaram a tirar água com balde, começaram a tirar água. E eles viram que eles não estavam conseguindo. Porque quanto mais água eles tiravam, mais água entrava. O que eu vejo dentro desse relato, dessa tempestade, as pessoas que às vezes querem tentar, com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, resolver os seus problemas, ou tentar enfrentar uma tempestade, ou passar por uma tempestade por ele mesmo. Sabe, tem pessoas que às vezes ele olha e fala assim, olha, eu não vou sair de casa porque está vindo uma tempestade aí. O vento está soprando muito forte e está com, olha, parece que vai cair um pé d'água, vem uma tempestade feia. E a pessoa, ela não sai de casa. Outros até mesmo se preparam, assim, vou levar uma sombrinha, um guarda-chuva, uma capa para chuva, alguma coisa, porque vem água e vem uma tempestade. Tem pessoas que se preparam. Mas tem gente que ele sabe que está vindo uma tempestade.
Talvez uma tempestade que não é nem para ele sair de casa, ele teme e sai. E muitas das vezes ocorre alguma coisa de ruim na vida dele. Então os discípulos sabiam que o barco estava entrando na tempestade. Por que não foram lá acordar o mestre? O vento começou a soprar, as ondas começaram a crescer de tamanho. Por que não acordaram o mestre, não chamaram o mestre antes das ondas começar a crescer de tamanho? Antes do vento ficar mais forte. Mas não, eles esperaram a tempestade ficar feia. Eles tentaram de todo jeito tirar a água daquele barco e não conseguiram. Aí quando eles viram que não conseguiram, que não tinha jeito, aí foram até o mestre. E ele diz: mestre, você não se importa que nós vamos perecer? Em outras palavras, nós estamos nos matando, tirando água com balde, o barco afundando e o senhor aí dormindo sem fazer nada. Em outras palavras, era isso que eles queriam dizer. E não chegaram bonzinhos não, chegaram bravos, nervosos. O senhor não se importa que nós vamos perecer? O barco está aí quebrando, quase afundando, e o senhor está aí dormindo. Mas Jesus levantou, foi lá, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele deve ter abrido os braços, e ele deu uma ordem para o vento, e o vento parou, deu uma ordem para o mar, e as ondas se cessou, o mar acalmou, aleluia, e houve bonança. E Jesus chega para aqueles discípulos e diz: homens de pequena fé, eles viram Jesus fazer tantos milagres. Eles mesmos poderiam ter repreendido o vento, poderiam ter repreendido o mar, mas eles foram até Jesus, depois que o negócio estava muito feio. Aí tem pessoas que ele vai levando com a barriga, ele sabe que o negócio vai ficar estreito, sabe que o negócio vai ficar difícil. É igual uma pessoa que às vezes está começando uma enfermidade. Às vezes ele até desconfia, mas não se trata, não faz o exame, não procura um médico. Aí depois que está já no pé na cova, que vai procurar fazer alguma coisa. E muitas das vezes é tarde demais. Foi a situação desses discípulos. Mas Jesus estava no barco com eles. Jesus repreendeu aquele vento, Jesus deu uma ordem para aquele mar. O que eu quero falar para você é que Jesus está no barco com você. Quando você vê que o vento vai começar a soprar, não espera a tempestade se formar não. O vento começou a soprar, vá até o mestre. O mar começou a se revoltar, vá até o mestre. Ele estará, aleluia, de braços abertos para te receber. Ele está atento ao teu clamor, à tua oração, e estará, aleluia, ali, esperando, aleluia, a tua atitude de fé, para que a vitória de Deus seja liberada sobre a tua vida. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. No capítulo 27, versículo 22 de Atos, Paulo ele ia para a Itália, para Roma, e era desejo do coração dele de ir, e não foi do jeito talvez que ele pensava que iria, né? Numa cabine de luxo, talvez até batendo papo com o almirante do navio. Não, ele foi preso, foi acorrentado pés e mãos lá no porão junto com um monte de homens que tinha cometido todo tipo de crime, sendo que ele crime nenhum tinha cometido. Havia 276 homens dentro daquele barco. E Paulo ele chegou a avisar para aquele que comandava o navio: olha, vamos ficar aqui aportado, não vamos sair, é inverno, o mar está muito agitado, vamos esperar passar essas tempestades, e por causa do inverno é muito perigoso sair. Mas eles saíram, tinham pressa. E o barco entrou numa tempestade muito grande. Começaram a medir a profundidade do mar para ver se achava terra firme. E nada de terra. Os homens, não é que eles estavam jejuando, é porque não tinha tempo para comer. E rema de cá, e corre de lá, e levanta a vela, abaixa a vela. Era uma correria muito grande. E eles começaram a ficar com medo. E começaram a perder o ânimo. Eles estavam desanimados.
Eles começaram a comentar entre eles que eles iriam morrer, iriam perecer no meio daquele mar, daquela tempestade. Mas Paulo, no capítulo 27, versículo 22, Paulo chega para ele e diz: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo chega para ele e diz assim: o navio, o maior medo era o navio afundar. E Paulo chega para ele e diz: vocês não precisam ter medo, tenha ânimo, nenhum de vocês vai morrer, mas o navio vai quebrar e vai afundar. Você já imaginou você dentro desse navio, com medo do navio afundar, e de repente alguém diz que o navio vai afundar e você não vai morrer? Aí eles ficaram mais apavorados ainda. Aí o medo veio ao coração daqueles homens. Mas no capítulo 27, no versículo 25, Paulo chega para eles e diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que vai acontecer assim como a mim foi dito. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, nenhum desses homens irá morrer, irá perecer. O barco vai quebrar, mas nenhum deles perecerá. E Paulo chega para ele e diz: olha, vai acontecer da forma que Deus falou comigo. Vai acontecer da forma que o Senhor falou comigo. Vocês têm que ter bom ânimo. Vocês têm que crer em Deus, porque eu creio em Deus. E vai acontecer da forma que Deus falou com você. Então nessa tarde, meu amado, ainda que o seu barco se quebre, nem um fio de cabelo seu se perderá. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Isso é espiritualmente falando. Ainda que você venha perder o seu barco, ainda que ele venha se quebrar, mal nenhum te acontecerá, porque o Senhor te prometeu. Eu quero até que você repita. Vamos dar um tapa sem luva, né, na cara de Satanás. Fala assim: eu creio que vai acontecer da forma que Deus falou comigo. Fala assim: eu creio, vai acontecer. Assim vai ser do jeitinho que o Senhor falou comigo. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Fala assim: porventura Deus iria falar e não iria cumprir? Aí não é Deus. Fala assim: eu creio que Ele falou e vai se cumprir, porque Ele zela pela palavra dEle. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Sabe, meu amado, talvez não está aquele culto, né, de pular, correr, sapatear de línguas estranhas, mas Deus está falando com você na palavra. Deus está falando que Ele sabe que às vezes você se sente cansado, Ele sabe que às vezes você se sente desanimado, Ele sabe que tem hora que você precisa de um refrigério para a tua alma, Ele sabe que tem hora que dá vontade de você chutar o pau da barraca, Ele sabe que tem hora que você fica desorientado, sem direção. Ele sabe que tem hora que parece que você está orando e parece que não está acontecendo nada. Ele sabe de tudo isso, Ele conhece, Ele sabe que você é um ser humano, é frágil e que você precisa dEle para realizar um milagre na tua vida. Ele sabe disso, aleluia. Ele te conhece melhor do que você se conhece a si mesmo. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu pensar. Antes de você abrir a sua boca, Ele sabe o que você vai falar. Aí o meio da tempestade, ao meio das lutas, aí vem o choro, vem a lágrima. Quantas pessoas que no meio de uma tempestade chora. Mas lá em Mateus capítulo 5, no verso 4, ele disse: bem-aventurado é aquele que chora, porque ele vai ser consolado. Eu estou falando daquele que chora, mas é na presença de Deus. Às vezes você chora assim: Deus, até quando esse vento vai soprar? Até quando eu vou ficar no meio desse mar revolto? Até quando, Senhor, essa tempestade vai me assolar? E você chora. Ele diz: pode chorar,
Porque bem-aventurado é aquele que chora, porque ele vai ser consolado. E como é que você vai ser consolado? É recebendo o milagre que já está, não é que vai ser, é que já está decretado sobre a tua vida. No meio das tempestades existem tantos levantes. Levantes pela esquerda, levantes pela direita, mas no Salmo 91, no verso 7, no meio da tempestade ele te diz, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Muitos entram na tempestade, perde a fé, perde a esperança, não continua crendo e muitas das vezes a força não consegue voltar porque deixa de acreditar em Deus. Mas no meio da tempestade, se você crê, se você confia, você está vivendo o Salmo 125 que diz que bem-aventurado, né? Aqueles que confiam é como um monte de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Se no meio da tempestade parece que você vai morrer, Salmo 23, verso 4, ainda que eu passe pelo vale de sombra de morte, ou de uma tempestade de sombra de morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E no momento das tuas fraquezas, devido a tantas tempestades que você tem passado, por mais que você não tenha força, abra a tua boca no deitar e no levantar, e viva Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o teu vizinho que vai te fortalecer, não é o teu amigo que vai te fortalecer, não é o pastor, não é a igreja que vai te fortalecer, é o Senhor. Você sabe que sem Ele você não é nada, e sem Ele você vai continuar capengando, mas se você decretar isso, a tua força sempre será renovada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que se entregam, irmãos. Se você tiver de se entrega para Deus, não aos problemas, não às adversidades. Se entrega para Deus, entrega nas mãos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Naum, no capítulo 1, no verso 3, na parte B do versículo, diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são os pós do seu pé. No capítulo 1, no versículo 4, na parte A, diz assim: Ele repreende o mar e faz secar e esgotar todos os rios. Isso aqui está falando do poder que o nosso Deus tem. Amém? Vai acontecer da forma que o Senhor falou comigo. Então Paulo, o barco quebrou, afundou, eles nadaram até uma praia, numa ilha chamada Malta, nenhum deles morreram. Paulo evangelizou o governante da ilha, orou por ele, ele foi curado. O próprio governante arrumou um outro barco e ele voltou, né? Ele foi para Roma, para a Itália, mas o que Deus falou com ele no meio da tempestade se cumpriu. Nenhum daqueles homens morreram. E se Deus tem falado com você no meio da tempestade, apenas creia, porque vai se cumprir em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Talvez você tenha remado, não tenha saído do lugar. Sabe, tem pessoas que às vezes frequentam uma igreja, vai numa igreja, acha um hino bonito, às vezes é amigo do pastor. Isso aqui é uma mensagem para crente, irmãos. Porque quando Jesus falou assim, entra dentro do barco e atravessa o mar, eles não questionaram, eles obedeceram. Isso aqui é uma palavra para crente que obedece, crente obediente. Porque existem 3 tipos de tempestade. Tem a tempestade vinda da parte do diabo,
Tem a tempestade vindo pela parte do homem e tem a tempestade vindo da parte de Deus. E qual é o tipo de tempestade que você tem passado? A tempestade que vem por causa do homem, nós vemos lá Jonas, ele desobedeceu a Deus. E por causa da tempestade, tudo que havia de valor era um barco mercante, foi jogado no mar. Os homens ficaram desesperados sem saber. E acharam o culpado, era Jonas. Da onde você vem? Quem é o seu Deus? Aí ele abriu o coração e disse, olha, eu sou culpado dessa tempestade. Lançaram ele no mar e a tempestade passou. Mas a tempestade veio. Jonas foi o culpado porque desobedeceu a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, vem a tempestade. Tem tempestade que nós semeamos elas e colhemos ela. Agora tem aquelas que mesmo você orando, mesmo você jejuando, mesmo você obedecendo a palavra, ela vem. Mas não vem para te matar, vem para mostrar que mesmo no meio da tempestade, você não está só, Deus está com você. É para poder você ter testemunho, é para você contar a vitória. Passa pela tempestade hoje, mas amanhã, aleluia, você vai ter um testemunho para dar. Então, quando você obedece a palavra de Deus e vence essa tempestade, não é para te matar, para te abater na fé, para te enfraquecer, não. É para você passar por elas, sabendo que o Senhor está passando com você e que nenhum mal vai te acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Coloca a mão no seu coração. Eu vou orar para Deus te fortalecer, para Deus te dar ânimo, sabe? Talvez você sorri, talvez parece que está tudo bem com você, mas é só Deus que conhece o teu coração, é só Deus que sabe o que você passa. Às vezes você está passando lá uma tempestade com seu marido, talvez a tempestade é lá com seu filho, talvez a tempestade é lá no seu setor de trabalho. Talvez a tempestade é com você mesmo, você com você mesmo. Existem várias tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas nós somos muito mais do que vencedores. E essas tempestades, elas são passageiras no nome de Jesus. Ó Deus, aquele que está ouvindo esta palavra, eu não sei qual é o estado emocional, físico, espiritual. Eu não sei, ó Deus, como tem sido o dia a dia. Eu não sei o que eles têm passado. Não permite, não deixa, Pai, que por causa da tempestade eles venham fraquejar na fé. Pai querido, o importante é obedecer, o importante é entender que no meio da tempestade o Senhor está conosco, o Senhor está com ele, está com ela. Nós somos completamente dependentes de Ti, e sem Ti nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós não vamos a lugar nenhum, e é o porto desejado, é aquilo que o Senhor já decretou. Esse porto desejado é a vitória que nós esperamos alcançar, mesmo ao meio da tempestade, nós sabemos que vamos alcançar, ó Pai, o porto desejado. E eu profetizo a Deus o milagre do porto desejado na vida sentimental. Eu profetizo, ó Pai, o milagre do porto desejado na vida espiritual, na vida material, na saúde, ó Deus. Que esta pessoa venha chegar ao porto desejado, trazendo alegria a este coração, ó Pai. Pai querido, o porto desejado da libertação do filho, da filha, do marido, do pai, da mãe, para que toda essa família vem se render ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. O porto desejado, ele está depois da tempestade, ele está depois do vendaval, ele está depois do mar revolto, e nós passaremos por tudo isso, porque o porto desejado não foi profecia de homem, não foi palavra de homem, mas foi o Senhor que prometeu a vitória para aqueles que o buscam. A tua palavra que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Nós
cremos no milagre, nós cremos na vitória, Pai, nós cremos no Senhor, e que esta palavra venha estar gravada à tábua de cada coração, porque o Senhor é o dono da vitória, em o nome de Jesus.